E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas Eduardo e esse é o canal do Amigo Nerd. E hoje nós vamos responder a 3 perguntas que o internauta nos enviou. Então sem mais delongas e bora pro vídeo. Por que os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão? É porque a panela de pressão aumenta a pressão no interior do recipiente. Com o aumento da pressão, a temperatura de evaporação também aumenta, pois são grandezas diretamente proporcionais. Dessa maneira, na pressão a água ferve a uma temperatura de aproximadamente igual a 120 graus Celsius. Como a água atinge uma temperatura maior, os alimentos são cozidos com maior rapidez. Por que os alimentos demoram mais para cozinhar em locais elevados, como picos ou montanhas? O valor da temperatura de ebulição da água, de outros líquidos e de soluções é influenciado pela pressão atmosférica. É bem sabido que o ponto de ebulição da água ao nível do mar, de pressão atmosférica igual a 1 atm ou 760 mm de mercúrio, e altitude igual a zero, é igual a 100 graus Celsius. No entanto, se fervermos a água em Brasília, o valor da temperatura de ebulição será um pouco menor, aproximadamente igual a 98,3 graus Celsius. Isso ocorre porque Brasília possui uma altitude acima do nível do mar, possuindo uma pressão atmosférica menor e, com isso, o ponto de ebulição da água também será menor. Quando a maior altitude, menor será o ponto de ebulição. Por exemplo, o Monte Everest fica na cordilheira do Himalaia, cuja altitude é igual a 8.848 metros e sua pressão atmosférica é igual a 240 milímetros de mercúrio. Neste local, a água entra em ebulição muito mais rápido do que ao nível do mar, possuindo um ponto de ebulição de aproximadamente 71 graus Celsius. O contrário também ocorre. Em locais que ficam abaixo do nível do mar, a água ferverá a uma temperatura maior do que 100 graus, porque a pressão será maior, como mostra o gráfico a seguir. Mas por que a pressão atmosférica exerce essa influência no ponto de ebulição? Para entender isso, vejamos o que é a ebulição. Quando colocamos água para aquecer, a energia recebida pelas moléculas possibilita que elas passem para o estado de vapor. Inicialmente, podemos ver no fundo do recipiente a formação de bolhas de vapor de água e só depois de receber mais energia na forma de calor é que essas bolhas sobem e são liberadas na superfície, entrando em ebulição. As bolhas ficam no fundo do recipiente porque a pressão atmosférica exerce uma força sobre a superfície do líquido, como que empurrando a bolha de vapor para baixo. A pressão dentro da bolha vai aumentando cada vez mais, até que ela se iguala à pressão atmosférica e dessa forma sobe entrando em ebulição. A temperatura do momento em que isso ocorre é o ponto de ebulição. Assim, quanto maior for a pressão sobre a superfície, mais difícil será para suplantá-la e para o líquido entrar em ebulição. Logo, o ponto de ebulição será maior. Por outro lado, se a pressão for menor, será mais difícil entrar em ebulição e o ponto de ebulição será menor. Isso nos ajuda a entender o princípio de funcionamento da panela de pressão. Dentro dela, a pressão sobre a água é bastante elevada, o que faz com que a água permaneça no estado líquido em temperaturas maiores que 100 graus Celsius. Temperaturas mais elevadas aceleram mudanças físicas e químicas que ocorrem durante o cozimento de alimentos. No entanto, se quisermos cozinhar algum alimento em lugares de altitude muito elevada, como o Monte Everest, em panelas comuns, será muito difícil. Isso porque a água irá entrar em ebulição e secar antes mesmo que o alimento termine de cozinhar. E por último, mas não menos importante, por que é tão fácil escorregar sobre uma pista de patinação no gelo? Quem já ficou em pé sobre uma pista de gelo sabe o quanto a tarefa é difícil. Bobeou, você leva um tombo. Antes, o pessoal acreditava que a pressão dos pés sobre gelo era culpada, e até com razão.
pressionado, o gelo se funde parcialmente, tornando-se escorregadio, explica o físico Cláudio Furukawa, da Universidade de São Paulo. Mas pesquisas mostraram que a pressão nem sempre é suficiente para fundir a superfície do gelo. Cientistas do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos, descobriram por que ele causa tantos tombos. O gelo é formado por uma sequência de camadas de moléculas de água firmemente ligadas umas às outras. As moléculas vibram constantemente, apesar da baixa temperatura. Os pesquisadores descobriram que as moléculas da primeira camada trepidam mais rápido do que as das camadas anteriores. Esse ligeiro movimento coloca-as em um estágio intermediário entre o sólido e o líquido. Ou seja, elas se comportam como líquido porque suas moléculas estão mais agitadas, só que sua temperatura ainda é inferior ao ponto de fusão. Esse estado intermediário, que os pesquisadores deram o nome de quase líquido, diminui muito o atrito entre os pratinhos e o gelo, tornando-se por isso tão escorregadio. Então, por hoje é só, pessoal. Que a força esteja com você e até o próximo vídeo do Amigo Nerd.